Olá a todos. Faz hoje um ano desde que o Papa Leão XIV foi eleito. Foi um dia importantíssimo para a Igreja, como é evidente, um dia importantíssimo para mim. Tive a oportunidade de estar a comentar ao vivo na SIC Notícias. Eu queria gravar um curto vídeo só para realçar alguns dos pontos, algumas das conclusões que podemos tirar deste primeiro ano de pontificado. Quem é este Papa que nós temos agora? E esse é, se calhar, o primeiro ponto. É que enquanto o Papa Francisco, quando chegou ao pontificado, a primeira vez que apareceu na varanda de São Pedro, apareceu logo com um estrondo e o mundo ficou logo a pensar, epá, o que é que nós temos aqui? Quem é esta pessoa que age desta forma? O Papa Leão XIV teve uma entrada muito mais subtil. O estilo do Papa Francisco era já uma agenda e o estilo do Papa Leão XIV diz menos sobre as suas prioridades e, portanto, podemos tirar menos conclusões sobre isso. Isso deixou os comentadores, os analistas, eu incluído, um pouco a tentar ler os sinais ao longo deste ano e com alguma frustração, porque o primeiro ano do Papa Leão XIV foi em grande medida vivido a concluir projetos que já tinham sido iniciados pelo Papa Francisco, a começar pelo jubileu da Esperança, e até questões como a primeira viagem que foi feita à Turquia, em cumprimento de um compromisso que já tinha sido assumido pelo Papa Francisco. E foi aí que, a meu ver, se marcou a descolagem do pontificado do Papa Leão XIV em relação ao legado do Papa Francisco. Nessa viagem, o Papa Leão XIV fez questão de acrescentar uma paragem no Líbano. E com isso estava também já a demonstrar uma prioridade. A prioridade de olhar para o Médio Oriente e da preocupação com os cristãos do Médio Oriente. E estamos a ver atualmente essa preocupação nas prioridades, nas palavras e nos gestos e ações do Vaticano, agora, sobretudo com a guerra que está a decorrer no Irão. Mas vamos então a outros pontos que me parece que são de sublinhar. Primeiro ponto, nós aprendemos a ver durante o pontificado do Papa Francisco que a sinodalidade era a palavra-chave. Era através do termo sinodalidade que tinha que se tentar ler quase tudo o que se passava na Igreja. Logo, quando chegou à varanda, o Papa Leão XIV voltou a falar de sinodalidade, mas a partir daí passou a usar o termo com muito mais parcimónia. E isso vai passando sinais também para o resto da Igreja. Isto significa que o Papa Leão é contra a sinodalidade? Não significa. Significa que se calhar ele tem uma visão um bocadinho diferente de sinodalidade do que tinha o Papa Francisco. O Papa Francisco convocava os sinos sobre a sinodalidade para falar sobre sinodalidade. O Papa Leão XIV parece ter referiado bastante esse tema, ao ponto de ter convocado um encontro de bispos para outubro, para falar sobre os 10 anos do Amoris Laetitia, que, quer dizer, se há gesto sinodal, é um encontro de bispos em Roma, à volta do Papa, mas não se usou o termo sinodalidade nem sinodal para descrever esse encontro. E, portanto, isso parece passar um sinal bastante claro. O processo sinodal não morreu, mas vamos ter calma e há outras prioridades na Igreja também. Outra questão tem sido muito importante para o Papa Leão XIV, e assim ele deixou muito claro logo no dia em que foi apresentado, é a questão da unidade. Ele disse que queria ser o Papa da unidade. E ele agora tem dois desafios muito grandes pela frente. Tem, de um lado, os bispos alemães, por exemplo, que estão a avançar com as bênçãos para casais homossexuais, que o Vaticano rejeitou e que depois do Vaticano ter dito que não o deviam fazer, eles estão a avançar na mesma, quase que desafiando o Papa a agir, e o Papa está a ter alguma cautela na forma como reage a isso, tentando ser firme, mas ao mesmo tempo dizendo que a moral sexual não devia ser a pedra de toque da unidade da Igreja, que há outros temas que são mais importantes. E do outro lado do espectro, os tradicionalistas, claro que tradicionalistas cobrem uma vasta panóplia de pessoas, mas aqui estamos a falar dos tradicionalistas que não estão em comunhão plena com a Igreja, estamos a falar dos ditos lefebvrianos, a Sociedade de São Pio X, que já anunciaram que vão avançar com ordenações episcopais. E isso é uma coisa gravíssima, que levará à excomunhão automática de quem estiver envolvido, de quem os ordenar e dos que forem ordenados. E, portanto, também aí o Papa tem sido firme em recusar-se a discutir o assunto. Ele recusa encontrar-se com o atual responsável da Sociedade de São Pio X, um pouco também em resposta ao facto da Sociedade de São Pio X ter dito várias vezes que não pode aceitar as inovações do Vaticano II, e o Papa então não tem aceito reunir-se com eles, mas de resto não se está a pronunciar. Diz-se que há já um documento a ser preparado para o caso dessas ordenações avançarem, de excomunhão,
Vamos ver o que é que acontece. Parece que, de facto, as ordenações vão avançar e o mais natural é que o Papa procure, então, com essa excomunhão, continuar a abrir portas e a mandar sinais de boa vontade para com os grupos tradicionalistas que estão, de facto, em comunhão com a Igreja e pondo quase definitivamente de fora a Sociedade de São Pio X, que parece caminhar para um cisma quase sem solução. Outro tema, as viagens. As viagens que já aconteceram não demonstram grande coisa. O Papa mostrou que não tem medo de ir a sítios que estão em guerra, não tem medo de ir a sítios onde a Igreja é minoritária, mas ao mesmo tempo o Papa Francisco também tinha demonstrado tudo isso. Não é por aí que nós vemos a diferença. Onde é que nós vemos a diferença? Nas viagens que já estão programadas. O Papa Francisco já tem uma viagem marcada para Espanha. O Papa Francisco nunca foi a Espanha. E isso é interessante. O Papa Francisco tinha claramente uma posição de não dar prioridade aos países da velha Europa. Portugal foi aí uma grande exceção, porque mesmo dentro da Europa, Portugal é um país bastante periférico, obviamente com um enorme peso histórico e importante na Europa, mas muito virado para fora, Atlântico, e o Papa veio cá 3 vezes, e portanto isso foi um privilégio enorme para Portugal, mas nunca foi a Espanha, nunca foi a França. Aliás, foi a França, foi a Estrasburgo, foi depois a Marselha, se não me engano, mas nunca foi a Paris. As viagens da França foram uma para as instituições europeias e outra para estar nos lugares dos migrantes. E foi hoje anunciado que o Papa Leão XIV tem uma visita já em preparação à França em setembro. E, portanto, o Papa Leão parece estar a trazer de volta os países da velha cristandade para o centro novamente da Igreja e das preocupações da Igreja. Isso não significa necessariamente abandonar as periferias, ele mostrou isso com a viagem à África, mas também não querendo passar a estes velhos países da cristandade a ideia de que agora são filhos menores ou que o Vaticano não se interessa por eles. E, portanto, vemos aí uma mudança de tom que é interessante e que chega numa altura em que muitos destes países estão a demonstrar níveis de quase uma nova primavera de evangelização, de conversões, de batismos de adultos. Ainda não dá para perceber muito bem se isto é uma tendência que veio para ficar, se é uma coisa, um fenómeno mais esporádico, mas faz sentido o Vaticano, a Igreja, olhar para isto e querer dar atenção a isto e entender que a Europa pode continuar a ser, pode voltar a ser um grande centro do catolicismo no mundo. Vamos então agora ao outro ponto. A forma de exercer a sua governação mais rigorosa e com mais atenção aos detalhes, por exemplo, do direito canónico. O Papa Francisco era um bocadinho desleixado com as questões do direito canónico. Acho que tinha uma visão do direito canónico que é a visão de muitos católicos, que o direito canónico é um bocadinho amassado, é um detalhe, é uma coisa pouco importante. O Papa Leão XIV é canonista, ele é especializado em direito canónico e tem-se notado já uma forma muito diferente de lidar com as situações. E esse rigor pode-se transpor também para a questão da forma como ele lida com situações de crise. E tivemos um exemplo muito claro disso. Um exemplo que para nós pode parecer distante, passou-se com um bispo iraquiano nos Estados Unidos, o bispo da comunidade iraquiana na diáspora nos Estados Unidos, da Igreja Caldeia, que é a igreja daquela zona do Iraque, antiga Babilónia, e que tem um patriarca que está em Bagdade, e esse patriarca era o patriarca Saco, e o bispo Chaleta era o bispo de uma das comunidades nos Estados Unidos. E soube-se, veio ao público, que o bispo Chaleta andava a portar-se mal, para além de aparentemente ter uma família secreta, para além de estar a desviar fundos das contas da diocese, parece que era frequentador de um bordel no México. Uma história muito desagradável, muito, muito infeliz. Foi chamado a Roma, aparentemente ia ter que apresentar a sua resignação. Quando estava no aeroporto foi detido e houve logo especulação agora o que é que o Vaticano vai fazer. E houve quem dissesse, não, agora o Vaticano vai esperar que o processo civil se desenrole, porque se eles o demitirem enquanto ele está preso, isso vai pesar sobre o seu julgamento civil e pode levar a uma condenação, e portanto o mais natural é que o Vaticano espere. E passado 2 dias, não sei se chegou a 2 dias, veio no boletim do Vaticano que o Vaticano tinha aceito a sua resignação. E, portanto, o Papa contrariou todas essas expectativas. Mas mais do que isso, este bispo foi escolhido a dedo
pelo patriarca da Igreja Caldeia, esse patriarca que já tinha tido vários problemas na Igreja, divisão, havia uma facção de bispos que estavam claramente opostos a ele, que boicotaram um sínodo em que ele convocou, e depois ele ameaçou excomungá-los, e ele tinha-se atravessado em defesa deste bispo, e no mesmo dia em que o Papa aceitou a resignação do bispo, aceitou a resignação do cardeal Sacco. E mais, o bispo que foi nomeado para a diocese nos Estados Unidos e depois o novo patriarca que foi eleito passado pouco tempo, foram dois dos bispos que faziam parte da pequena facção que era contra o patriarca Sacco. Estes sinais que foram dados mostraram claramente que havia aqui uma censura grave à forma como a Igreja tinha sido governada. E termino com o último ponto, que é aquela questão que foi uma das questões que foi muito falada quando o Papa foi eleito, que é a questão da inteligência artificial, a visão da humanidade neste novo tempo de inteligência artificial. E aqui há uma preocupação, estamos todos preocupados e fascinados com a inteligência artificial, como é que nos vai afetar a economia, os nossos empregos. A preocupação da Igreja é outra, é uma preocupação ontológica. Como é que a dignidade humana convive com uma sociedade em que estamos todos a ser vigiados a toda a hora, em que temos algoritmos nos nossos telefones que nos escutam e que tentam prever o nosso comportamento e que são cada vez mais intrusivos na nossa vida, em que as guerras já são combatidas à distância por drones assassinos e com a possibilidade de um ciclo de tomadas de decisões autónomas já sem qualquer envolvimento humano. Onde é que fica a humanidade no meio disto tudo? E sobre isso não houve ainda grandes posicionamentos do Papa, mas não vamos ter que esperar muito tempo. Hoje é dia 7, aliás, quando este vídeo for publicado já é dia 8, daqui a uma semana exatamente vai ser lançado uma encíclica, a primeira encíclica do Papa Leão XIV, Magnífica Humanidade. Se esse título não é também todo um programa e todo um manifesto, então não sei o que é. E, portanto, estamos ansiosamente à espera dessa publicação para podermos ler e perceber melhor também as linhas do Papa nesse campo. Obrigado a todos. Não deixem de seguir o meu canal se quiserem ir vendo vídeos deste género. Não deixem de visitar www.actualidadereligiosa, actualidade com C, a antiga, actualidadereligiosa.pt. Inscrevam-se para receber a minha newsletter se quiserem ajudar a contribuir para este trabalho que eu faço, que é todo pro bono. Podem fazer lá um donativo também, agradeço imenso. E até breve, até à próxima. Obrigado.